Olá, querido aluno. Hoje nós vamos falar sobre bairros indígenas. E nossa aula é uma aula de história. Eu gostaria muito que você pegasse o seu livro e abrisse na página 62. Acompanhe a explicação da pró, por gentileza. Os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil. No entanto, depois que os povos de outros continentes chegaram ao país, os índios foram perdendo as suas posses, eles foram perdendo suas terras. Na maioria das vezes, eles eram expulsos das suas aldeias ou escravizados pelos colonizadores. Passados 500 anos da chegada dos europeus, embora em menor quantidade, diferentes povos indígenas continuaram existindo no Brasil. Conquistaram leis para defender suas terras e manter sua cultura. Apesar da existência da FUNAI, que significa a Fundação Nacional do Índio, e das diversas organizações que trabalham em defesa e para a preservação dos povos indígenas no Brasil, nem sempre é possível viver de maneira digna e adequada em suas terras. Muitos índios foram perseguidos, explorados, escravizados, tiveram suas vidas ceifadas cedo e hoje em dia eles lutam pela sobrevivência. Em muitos casos, eles enfrentam problemas para cuidar da sua saúde. Não há escola e as terras não são suficientes para o plantio dos alimentos de que precisam. Quando os portugueses chegaram, nas terras dos índios, dos indígenas, eles exploraram suas riquezas, levaram suas madeiras, extraíram seus minérios e seus recursos naturais. E assim continuou, as terras indígenas sendo exploradas e os índios ficando sem espaço, ficando sem lugar para plantar, ficando sem árvores para colher seus frutos e passaram a ter dificuldades de sobreviver. Ao longo do tempo, muitos índios migraram para as cidades em busca de outras formas de sobrevivência. Na maioria das vezes, procuravam por mercadorias, alimento, educação e recursos como eletricidade e tecnologia. Em alguns casos, as cidades cresceram e acabaram atingindo as terras indígenas, não foram os índios que foram até as cidades. As cidades acabaram ocupando o espaço que eram dos índios. Então, eles se misturaram com o homem branco. Os índios que viviam por perto foram se misturando ao estilo de vida urbano. Na página 62, você vai enumerar, tá? Os quadros de acordo com a ordem dos acontecimentos. Lembrando que primeiro chegaram os europeus e houve um confronto com os índios. Logo depois, os índios eles foram expulsos de suas terras. Imagine você estar dentro da sua casa, a casa ser sua e entrar um estranho e tirar você da sua residência. Como você se sentiria? Foi essa sensação que os índios tiveram. Logo depois de serem expulsos, os índios eles foram escravizados. Os portugueses, os europeus, eles escravizaram os indígenas, colocaram para trabalhar. E se eles não trabalhassem, eles eram punidos, castigados. Muitos apanhavam bastante para poder obedecer às ordens dos europeus. Logo depois, teve uma grande ausência de medicamento, eles não tinham mais tantos recursos para poder cuidar da sua saúde, porque antigamente os índios, eles pegavam tudo natural, tudo da natureza. Porém, com a chegada dos europeus, os europeus eles começaram a destruir as terras indígenas. Então, eles começaram a ficar sem recursos, sem as plantinhas medicinais que eles usavam para cuidar da sua saúde. Fora as doenças que os portugueses trouxeram, acabaram trazendo para o ambiente dos índios. Então, logo depois que eles foram explorados, veio a falta de assistência à saúde e outros problemas de saúde que eles tiveram.
E, por último, os índios eles começaram a migrar para as cidades. Eles passaram a morar nas cidades, nas grandes cidades. Então, iam usar roupa também e andar como uma pessoa que mora na zona urbana. Então, você vai enumerar. Primeiro, o que foi que aconteceu, quem foi que chegou das terras indígenas, os portugueses. Então, você vai fazer um númerozinho e colocar aí. Para cada quadrinho desse, vai colocar um númerozinho. Aí, depois, os índios, eles foram expulsos, né? Isso você tem que sair da sua casa. Foi isso que aconteceu depois que os portugueses chegaram ao Brasil. Logo em seguida, eles foram escravizados. Índios que ficaram serviram de escravos para trabalhar carregando as riquezas das nossas terras. Logo em seguida, eles sentiram grandes problemas de saúde, que eles não tinham contato com outros povos. E, por último, os índios passaram a morar na zona urbana, pois ficaram sem sua moradia. E é isso, gente. Essa é a atividade da página 62. Eu tenho outra atividade para você realizar, que é da página 63. Mas antes, preste atenção no texto complementar. Comunidade indígena de Beija-Flor. Passa aqui. Comunidade indígena de Beija-Flor. Na zona urbana do município de Rio Preto, da Eva, existe uma das maiores comunidades indígenas do Brasil, a Beija-Flor. Desde o início dos anos 90, várias famílias foram ocupando as terras pertencentes ao município. Ali vivem diferentes etnias indígenas que mantêm seus costumes, suas crenças, seus rituais e suas linguagens. Eles sobrevivem da produção de artesanato e farinha e do cultivo de banana para venda no mercado de Manaus. A comunidade também se transformou em atração turística, outra forma de gerar renda para os seus habitantes. A comunidade Beija-Flor não é a única no Brasil. Em vários municípios, há bairros e aldeias que são formados inteiramente por indígenas. Em alguns casos, as terras que ocupam foram conquistadas por meio de decretos que garantem a área para fins de preservação da população e manutenção de suas formas de sobrevivência. Vamos para o aqui onde eu vivo? Pesquise se em sua cidade ou seu estado existe alguma aldeia ou algum bairro que seja habitado por indígenas. Busque informações que respondam às seguintes perguntas. Quando começou a ocupação do lugar? Qual a origem e etnia dos povos indígenas que vivem ali naquele local? Como fazem para trabalhar e sobreviver, já que eles não têm mais a pesca, a caça, como sua principal atividade no dia a dia? Vamos de informação? Você agora vai prestar atenção na pesquisa que a prova vai apresentar aqui para você, para poder realizar sua atividade. Os índios Cariri e Chocó moram há 24 anos na reserva Tarpene, Semente Viva, localizada no bairro de Quingoma, em Portão, Lauro de Freitas, a 30 quilômetros de Salvador. Então, esses índios Cariri, eles estão lá em Lauro de Freitas, no bairro de Quingoma, na cidade de Lauro de Freitas, onde nosso coleguinha Gabriel está. Eles deixaram a aldeia nativa em Alagoas em busca de melhores condições de sobrevivência nas terras baianas. Para sobreviver, eles investem na divulgação e valorização da cultura indígena. Os Cariris e Chocó realizam oficinas em escolas e recebem grupos de visitantes na reserva. Fazem apresentações culturais, vendem o artesanato que produzem e o livro Índio na visão dos índios. Sem contar que eles
são muito bem assistidos pela comunidade. Muitas pessoas ajudam, contribuem para com o progresso dos índios, para que eles se sintam bem vivendo na zona urbana, e muitos apoiam. Há aquelas pessoas que maltratam, que desrespeitam, mas existem pessoas que acolhem, que cuidam dos índios, que protegem, assim como a Fundação FUNAI, tá bom? E é isso, gente. Precisamos cuidar dos índios, dar atenção. Essas tribos que nós falamos, que nós fizemos a pesquisa, eles visitam escolas, eles visitam lugares para falar um pouco sobre a sua cultura. E nessa visita, eles são ajudados pelos alunos, pelas pessoas que os convidam. Mas nós precisamos fazer também a nossa parte, valorizar essa cultura. Os índios, eles fazem parte da história brasileira. E eles têm muita coisa para nos ensinar. E se você conhece um indígena, um coleguinha indígena, converse com ele a respeito da cultura dele. Você vai conhecer um pouco mais a respeito da história dos índios. Ou você pode assistir também vídeos que falam sobre a cultura indígena, tá bom? E a luta que eles tiveram e têm até hoje para ocupar um espaço de respeito na sociedade. Eu espero que você tenha entendido a nossa atividade, que você consiga realizar a sua pesquisa. Se você não quiser realizar pesquisa sobre os índios Cariri, como a Pro colocou aqui, você pode pesquisar outra aldeia, tá bom? Não tem problema também. Um beijo grande da ProSul, fica com Deus e até a nossa próxima aula.